Olá, amigo internauta, professor Sérgio Feitosa, que prazer poder estar com você mais uma vez, para poder agora fazer algumas considerações acerca dos temas mais prováveis nessa nossa prova do Enem 2017. Dessa vez, na área de Sociologia. Pessoal, a prova de Ciências Humanas, na parte de Sociologia, costuma trazer alguns temas, digamos assim, recorrentes. Primeiramente, Sociologia enquanto ciência, é bom salientar, que ocupa um lugar, digamos assim, jovem. A Sociologia ocupa uma posição nova, comparada a outras ciências ditas de humanas. Porque Sociologia estaria situada ali no século XIX, com raízes ainda muito ligadas ao século XVIII, por conta das transformações que vinham se processando ainda em virtude das revoluções burguesas, especialmente a industrial, e os seus efeitos sociais e econômicos mais intensos. O desemprego, a violência, a poluição, entre outros problemas, incomodavam demais os mais diversos setores sociais, especialmente europeus. Então, houve a necessidade, por parte de muitos pensadores, de compreender melhor esses efeitos, a fim de poder apontar melhor as saídas para esses mesmos problemas. Então, é nesse contexto, século XIX, entre a primeira e a segunda metades, que vamos ter o surgimento dessa ciência chamada de Sociologia. Os problemas sociais que incomodam o ser humano, os problemas sociais que afetam a vida do homem, vão, por assim dizer, servir de objetos de estudo para esses primeiros pensadores. Dentro desse contexto, pessoal, é bom que nós não nos esqueçamos, nós não podemos esquecer nomes como Augusto Comte. Comte é um nome recorrente em provas de vestibulares tradicionais e volta e meia também no Enem. O que é que não podemos esquecer de Comte? Comte é aquele nome ligado intimamente ao fenômeno do positivismo. Essa corrente de pensamento tem suas bases teóricas ligadas ao nome de Augusto Comte. Comte entende que a sociedade é um todo que precisa manter a ordem social, para que, com base nisso, possa haver o progresso. Há de haver um respeito coletivo às leis, para que, havendo ordem social, possa haver progresso. Mas que progresso? Um progresso que é técnico, um progresso que é científico, um progresso que é tecnológico e um processo que possa atingir a todos. Mas, para Comte, qualquer tipo de evento que possa ameaçar essa ordem pode ameaçar, então, toda a sociedade. Comte entende que, para compreender esses avanços da sociedade, é necessário que exista, então, essa ordem e uma lei que ele vai chamar de Lei dos Três Estados. Não esqueça isso, ok? O que é que diz a Lei dos Três Estados? Que, primeiro, o homem tentou compreender a sociedade de uma forma teológica. Esse seria o primeiro estado, teológico. Segundo, o homem avançou e atingiu um estágio metafísico. E, por fim, um estado positivo. Teológico, metafísico, positivo. No teológico, o homem explica as suas questões sociais de forma muito primitiva, religiosa. É bom salientar que Comte não manifesta crença na imagem de Deus, por isso que o
seu modo de pensar tem um certo desprezo pelas questões religiosas. Metafísica seria essa fase dos 3 estados em que o homem atinge uma transição. E então ele está chegando a uma fase mais absoluta, que seria o estado positivo. Comte também é um cara que acredita, portanto, de mais importância e respeito à ciência e à razão, como ferramentas de compreensão da sociedade. O positivismo não pode, não deve, em instante nenhum, ser desvinculado de valores como ciência e razão. Porque o próprio positivismo, ele tem uma relação muito forte com a modernidade, da qual falamos no nosso outro vídeo sobre filosofia, preparado também para essa prova do Enem em 2017. Então, pessoal, o positivismo tem uma visão muito otimista em relação ao tempo futuro, porque acredita que nas relações sociais do presente, a ordem que é estabelecida haverá de garantir um progresso. A nossa bandeira brasileira, por exemplo, reflete no tema uma divisa positivista. Voltando ainda à questão das ciências, Auguste Comte também vai dizer, pessoal, que as ciências passaram por uma espécie de evolução. E essa evolução começa a partir da matemática, passando pela física, chegando à biologia, depois à química e, por fim, a mais completa das ciências, que seria a sociologia. Por isso que, para muitos, Auguste Comte seria o pai da sociologia, apesar das controvérsias de que ele não teria criado um método científico que desse à sociologia um caráter, então, metodológico e, portanto, científico. Aí abrimos, então, pessoal, um precedente para abordarmos um outro autor bem mais frequente que o Comte nas provas do Enem, que é o Émile Durkheim. Durkheim vai criar o seu método sociológico, que é comparativo, é um método mais crítico, é um método que tem objeto de estudo, o fato social. Estou me preparando para o Enem, então eu não posso esquecer que Durkheim vê no fato social o seu grande objeto de estudo sociológico. E o que seria esse fato social para Durkheim? Todo acontecimento que apresenta uma certa marca da coletividade, não se foca em indivíduo. Émile Durkheim, diferentemente, por exemplo, de Max Weber, que tem no indivíduo a sua grande importância sociológica, Durkheim vê na coletividade, na sociedade, na estatística, o fato social, ok? Esse fato social tem que ser coercitivo, ao mesmo tempo em que esse fato social também é estatístico. Ele apresenta coercitividade e também ele apresenta, nas suas características, uma presença marcante com várias pessoas ao mesmo tempo, e o fato social é exterior, tá? Ele é coercitivo, ele é exterior e ele apresenta uma frequência que envolve muita gente ao mesmo tempo, ok? O fato social, ele está muito ligado a uma consciência coletiva, que seria aquela força que consegue manter o fato social sempre unido, e também ele deve muito, pessoal, daquilo que ele é às instituições sociais. O Durkheim, ele é um cara que ele não vê com bons olhos, pessoal, as mudanças muito radicais pelas quais a sociedade passa, porque elas quebrariam os laços que envolvem as pessoas, tá certo? Durkheim, ele acredita muito
na importância dos laços sociais, tá? Então, o Durkheim, pessoal, quando ele fala de laços sociais, diz que a sociedade apresenta dois tipos possíveis de arranjos, que ele chama de solidariedade. Pode ser orgânica, pode ser mecânica. Percebo que os alunos confundem muito uma com a outra. Vamos ser práticos. A mecânica é aquela solidariedade típica de comunidades ou sociedades mais primitivas, em que os laços são mais fortes, embora as pessoas apresentem mais autonomia, independência. A solidariedade orgânica já seria aquela que se manifesta em sociedades que seriam mais complexas, tipicamente urbanas, industriais. Então, aí você percebe laços mais fracos, porém, uma maior dependência de uns com os outros. Então, nesse sentido, pessoal, para Émile Durkheim, francês, assim como Comte, tá? Ele pertence a uma sociologia bem técnica, bem científica, quase beirando a matemática, a natureza, tá? Émile Durkheim entende que a divisão social do trabalho, ela vai quebrando os laços, principalmente nesses modelos de sociedade mais orgânicas. E um dos objetos de estudo também, um dos temas de estudo mais fortes na sociologia durkheimiana é o suicídio. É bom que lembremos isso, tá? O suicídio para Durkheim é uma coisa muito mais rotineira, é uma coisa muito mais comum, além de coercitiva para Durkheim, além de exterior, além dela apresentar uma certa, digamos, pessoal, frequência, o suicídio, ele seria um fenômeno que também, pessoal, tem três tipos possíveis. Ele pode ser o altruísta, ele pode ser o egoísta e também pode ser o anômico, onde o altruísta significaria aquele em que a pessoa pratica porque quer, numa guerra, por exemplo, salvar os seus compatriotas. Egoísta, acha que não faz mais falta ao mundo, é uma depressão coletiva. E o anômico seria aquele provocado pela ausência de uma autoridade como o Estado e que, portanto, deixa a sociedade à deriva. As pessoas ficariam, então, soltas, vítimas de problemas sociais e econômicos por conta dessa autoridade que o Estado representa ou as instituições. Uma patologia social, portanto, que é o reflexo da fraqueza de laços pelas quais passa a sociedade. Então, pessoal, na sua prova de sociologia, dois nomes que são essenciais, não podemos esquecer, tá bom? Auguste Comte e Durkheim, nessa parte francesa, e dois sociólogos importantíssimos na chamada sociologia alemã, que são Karl Marx e Max Weber. Comecemos por Karl Marx. Pessoal, assim como filósofo, poderia ser perfeitamente trabalhado naquela videoaula de filosofia, preferimos sacrificá-lo para esta aula, para poupar mais tempo àquela. Karl Marx é um cara que vai, amado por muitos, odiado por outros, ser essa figura polêmica que vai ter seu lugar marcado na história do pensamento ocidental, principalmente no século XIX, XX e, por que não dizer, até hoje. Karl Marx, alemão, ele inaugura um modelo de sociologia, assim como Max Weber, chamado de humanístico. Diferentemente de Auguste Comte e de Durkheim, Karl Marx encara no homem, nos efeitos sociais que o homem sofre, a sociologia, tá? A sociologia marxista é uma sociologia bem mais humanista, crítica, bem mais ampla e que tenta oferecer como objeto de estudo da sociologia os modos de produção,
as lutas de classes. E, pessoal, uma análise completamente inovadora da sociologia. Karl Marx entende que a sociologia está focada no que ele chama de materialismo dialético e materialismo histórico. É uma sociologia materialista. Por que materialista? Porque ela encara a análise sociológica na disputa material da terra, do dinheiro, do poder. A sociologia marxista não é nada idealista, embora Marx tenha um passado na sua juventude hegeliana, fortemente influenciada pelo idealismo alemão, mas Marx rompe com isso e se autoafirma um grande representante da chamada corrente materialista de pensamento, da qual a sua sociologia é uma grande expressão. Então, pessoal, Karl Marx é um cara que diz que, entre outras coisas, que essa sociedade material da qual nós somos representantes está compreendida por dois grandes prismas. Um seria o materialismo dialético. O que seria materialismo dialético? Entender que ao longo da história há uma disputa pelo poder e ela é marcada por contradições, por altos e baixos. Aí você percebe uma profunda influência que Marx recebe do mesmo Hegel, com a sua dialética e o seu idealismo e a sua concepção de consciência. Só que Marx vai subverter esse pensamento do Hegel, dizendo que a dialética nem sempre é otimista, como pensava Hegel. Na concepção dialética hegeliana, a história caminha para um futuro promissor. Um tanto representante de estados despóticos, a concepção de Estado de Hegel, muito enraizada na sua ideia de consciência, espírito, entende que as sínteses são sempre positivas, dos choques entre teses e antíteses. Marx não tem o mesmo otimismo. Marx entende, pessoal, que essa dialética pode ser muitas vezes retrógrada, mas temos que, por isso, aprimorar a consciência do indivíduo, principalmente da classe trabalhadora. O marxismo é muito focado na concepção de classe social como delimitação dos espaços e da história dos indivíduos. E Marx também, pessoal, entende que esse materialismo, aí é onde há uma chave muito forte de Marx, tá, pessoal? Quando ele diz que também pode ser histórico, aí existe uma influência muito grande da influência do pensamento de Feuerbach em Marx. Feuerbach pertence àqueles jovens materialistas alemães que não acreditam na ideia de Deus e têm críticas muito ácidas à religião, como sendo um ópio do povo. Para Feuerbach, Deus não teria criado os homens pelo simples fato de que Deus não existe, mas os homens teriam criado Deus e, por terem esquecido isso, passaram a acreditar que Deus os teria criado. Daí nasce a concepção de alienação em Feuerbach, que influencia demais Marx. Mas voltando, quando Marx fala, pessoal, de materialismo histórico, Marx diz, pessoal, que a estrutura da sociedade tem três grandes dimensões. Seriam elas uma infraestrutura, na qual se apoia uma estrutura e sobre as quais está uma superestrutura. Seria muito interessante que você focasse nisso. O que seria essa infraestrutura? Uma base econômica da sociedade. O campo mais material onde se dariam as disputas pelo poder propriamente ditas. O que seria a estrutura? A sociedade propriamente dita. O ambiente onde se dão as relações sociais. Então, as relações sociais se dão dentro de classes que disputam o poder numa infraestrutura. Como se fosse um prédio, Marx entende que a estrutura está apoiada na base de uma
infraestrutura. Ok, pessoal? Então, olha só, essa infraestrutura e essa estrutura, por sua vez, estariam apoiadas ainda, melhor, estariam apoiando ainda uma superestrutura, tá? Que seria, então, a cobertura do prédio. Essa superestrutura, pessoal, seria, por assim dizer, digamos, a religião, seria o Estado, seria a cultura, seriam as ideias na quais se formam os poderes dessa estrutura social. Então, pessoal, alguns conceitos marxistas essenciais que nós não podemos esquecer. Já falei de alienação, que Marx pega lá em Feuerbach, só que ele aprofunda, só que ele aprimora. Marx diz que a alienação não é só uma relação de ignorância que o homem tem com as divindades. Para Marx, a alienação seria algo mais complexo do que isso. Para Marx, quando o homem cria o Estado, quando o homem cria a própria sociedade, quando o homem cria partidos, tudo isso, enfim, são criações humanas. E o homem, portanto, pessoal, se esquece disso e acha que ele é menos importante do que isso. Aí, gente, entra para Marx um instrumento muito cruel que as sociedades, em especial capitalista, criaram para poder exercer controle sobre as chamadas massas sociais, sobre camponeses, sobre operários, que é o conceito de ideologia. Ideologia é um conceito que, segundo Karl Marx, as elites criariam ideias que fazem com que as pessoas de mais baixa condição social ou de segmentos outros mais baixos acreditem que é natural, que é normal a situação de miséria, pobreza, sofrimento, exploração, injustiça em que vivem. O machismo, o racismo, essas formas de segregação sociais que as ideias tornam naturais, seriam para Karl Marx um conjunto que ele chama de ideologia e seria uma forma de dominação cruel e pior do que qualquer outra criada, porque ela atingiria o nosso inconsciente. Nós não percebemos isso facilmente e reproduzimos através de propagandas. O capitalismo, segundo Marx, criaria artifícios para que a sociedade se manifestasse, então, sempre ignorante, sempre alheia à realidade. Essa ideologia seria uma forma de mascarar a realidade, segundo Karl Marx. Então, pessoal, por conta de nossa alienação, a ideologia exerceria sobre nós um controle muito grande e injusto e chegaríamos, portanto, pessoal, a um nível extraordinariamente cruel de alienação que Marx chama de reificação. O que é que Karl Marx chama de reificação? Seria quando o trabalhador, o operário, chega, pessoal, à condição de coisa. Ele não sabe que ele agora é um simples objeto do patrão, tá? Dentro de um processo social e econômico em que o operário trabalha bastante, perde a sua criatividade, perde a sua própria sensibilidade, ele tem que trabalhar sobre um regime cruel de vigilância, ele passa a ser uma coisa. Então, essa coisificação, que Karl Marx assim chama, seria a reificação. A reificação seria um nível extraordinário e, portanto, inadmissível de diminuição do ser humano. Então, pessoal, ideologia, alienação e reificação são três conceitos importantes, assim como classe social, assim como materialismo dialético histórico e assim como também, pessoal, mais-valia. O que é que Karl Marx entende que é mais-valia?
Vejamos que um patrão no capitalismo ganha o seu lucro porque ele investe o seu capital. E o operário ganha o seu salário porque ele investe a sua força de trabalho. Segundo Marx, e aí pessoal, é uma visão de Karl Marx, o capital e a força de trabalho são iguais em importância. Portanto, o lucro do patrão e o salário deveriam ser numericamente iguais. Logo, todo valor que Karl Marx diz que está colocando o capital acima do salário, a diferença que há entre os dois valores, Marx chama de mais-valia. Se por um acaso o lucro do patrão seria 10x e o salário do empregado seria x, 10x menos x, 9x. Esses 9x, Marx chamaria de mais-valia e deveria, portanto, ser redividido com o empregado. Essa é a concepção de Karl Marx para que pudesse haver, então, pessoal, justiça social, ok? Marx também entende, pessoal, que apenas através de uma revolução armada e proletária é que pode, então, haver a conquista do poder pela classe operária. Que jamais o capitalismo se tornaria um regime de sociedade justa naturalmente, como pensariam os socialistas utópicos, ok? Pessoal, e outro pensador que é importantíssimo, sempre costuma cair no Enem, pessoal, é Max Weber, tá? Nessas dicas para a prova do Enem em 2017, por favor, tá? Dá uma atençãozinha a Max Weber, gente. Max Weber é um dos mais conceituados pais da sociologia. Nessa nossa análise retrospectiva de pensadores, pegamos aqui alguns conceitos que achamos essenciais para essa sua prova. Max Weber é o cara que diz, depois de uma vida muito tumultuada que ele teve, inclusive com problemas psicológicos, e ele dá a volta por cima e começa a escrever, pessoal, descontroladamente, sociologia, tá? Que o objeto de estudo sociológico não é o fato social, como pensa Durkheim, não é a classe social, como pensa Karl Marx, e tampouco os conceitos muito elementares de Auguste Comte. Para Max Weber, o objeto de estudo sociológico é a ação social, que compõe a sua chamada sociologia compreensiva. Para Max Weber, gente, o objeto de estudo é a ação social, que é focada no indivíduo. Então, para Max Weber, essa ação social pode ser de 4 tipos. A primeira ele chama de ação social afetiva, em que o indivíduo age de acordo com seus sentimentos, portanto, nada racional. Vou fazer o que eu vou fazer pelos meus sentimentos. Depois, Max Weber, ele vai chamar a ação social de tradicional, quando ele diz que as pessoas agem de acordo com os seus costumes. E por fim, Max Weber diz que a ação social, em sociedades mais complexas e evoluídas, teriam atingido um nível racional, que ele vai subdividir em 2. Ação social racional com valores ou por valores e ação social por fins. A valores poderia ser traduzida por ética e a por fins como a razão propriamente dita. Observe você, quando Max Weber fala de ação social racional, e é aquela que na sua compreensão, sociologia compreensiva, seria a ação social mais respeitável, Max Weber chega a uma compreensão de um dos momentos mais importantes na sociologia weberiana, que é a modernidade, que falávamos há pouco
quando citávamos Augusto Comte, tá? Então, pessoal, olha só, Max Weber diz que, ao longo do tempo, o ser humano, as sociedades humanas, elas teriam passado por estágios de evolução, por estágios de amadurecimento. E em cada estágio desse, os homens vão deixando de crer em valores mais tradicionais, tentando fazer-me melhor compreendido. Os homens teriam crenças muito obsoletas, crenças muito tradicionais, crenças nas quais os homens vão se desacreditando. Por exemplo, os primeiros homens eram politeístas, depois deixaram de ser politeístas para serem monoteístas. Depois eles passam a ser, com Cristo, não mais tão fiéis ao mosaísmo judaico. Depois, com Lutero e Calvino, a Reforma faz uma revolução nesse pensamento religioso. Pessoal, cada instante de mudança, Max Weber chama de desencantamento do mundo. Esses desencantamentos do mundo, Max Weber acha positivos, principalmente aquele que beira a modernidade. A ação social, para Max Weber, quando chega ao nível racional, é a ação social da modernidade. Só que nesse momento, pessoal, em que a razão e a ciência dão as mãos e tornam a indústria moderna um fenômeno possível, temos aí alguns problemas. A burguesia criou esquemas de controle do tempo através da ciência, através da razão. Então agora a matemática ela é uma forma muito sistemática de pensamento, como diria Fichte. O modo de pensar do homem agora é matemático e ele atende a padrões, a exigências racionais de pensamento. Criamos a burocracia. Temos horário para cumprir as nossas funções. Hora para começar o trabalho, hora para fazer um lanchinho qualquer, hora para tudo. Então isso é muito positivo. Só que o problema é que para Max Weber, essa burocracia que é positiva e que racionaliza o tempo, evitando desperdícios, entra numa espiral tão veloz, tão cinética de produção que o homem não consegue acompanhar esse ritmo. Então o homem começaria sem perceber a fazer parte da máquina, a fazer parte de engrenagens. Lembram-se daquele filme famoso de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, em que ele trabalha tão rápido, mas tão rápido, junto à esteira, que ele enlouquece? Pronto. Essa cena caberia perfeitamente para que pudéssemos criticar o que Max Weber, na sua análise, chama de desumanização humana. O homem não tem mais sensibilidade, não pode ser mais criativo. O homem se limita a ser uma extensão da máquina. O seu braço, as suas pernas, o seu corpo são extensões da máquina. Então esse homem que não pode mais ser criativo, que não pode mais ser sensível, que não pode mais ser crítico, desumanizado, está numa jaula de ferro criada pela racionalidade. Então, pessoal, Max Weber, que tem essa sua crítica, então, muito incisiva sobre a modernidade, também vai dizer, pessoal, que a burocracia termina sendo algo não muito positivo. Realce-se, porém, que Max Weber vai dizer, pessoal, que se a burocracia capitalista tem seus problemas, a burocracia socialista tem outros piores. Então, pessoal, olha, esses 4 pensadores e os conceitos que eu estou compartilhando com vocês são mais do que importantes pela frequência com que eles caem em prova.
Queria com vocês ainda, pessoal, dizer que, pelos temas que têm caído em sociologia em prova, questões de gênero é um tema recorrente em prova. Então, pessoal, essas relações sexistas entre homens e mulheres, que ao longo do tempo têm sido pautadas por relações patriarcalistas, machistas, é um tema recorrente. Inclusive, nas redações também, quem sabe, poderiam servir bastante para que você pudesse fazer essa análise histórica e sociológica das injustiças que marcariam o gênero na sociedade. E por que não dizer também, pessoal, as questões homoafetivas, os direitos que homens e mulheres têm ou deixam de ter por conta da sua sexualidade, tá? Numa época de muita intolerância que vivemos, pessoal, lamentavelmente, de muita incompreensão, em que questões religiosas, questões morais, questões éticas tradicionais beiram a violência e a liberdade de indivíduos é um tema muito complicado. Questões de gênero são abordadas, eu diria até, pessoal, com muita elegância nas provas, tá? Do Enem de Sociologia. Caberia, de repente, salientar para vocês uma olhadinha em Judith Butler, que é uma autoridade nessa questão de gênero, principalmente em relação à sua tão polêmica teoria queer, que por conta de exposições artísticas que foram apresentadas em museus no Brasil esse ano, geraram muita polêmica, tá? Grupos religiosos, grupos ditos mais conservadores e mais liberais entraram em conflito por conta dessa teoria queer. O que seria queer? Estranho. Então, quando a minha sexualidade ou o meu comportamento de gênero causa estranheza em sociedade, Butler diz que temos aí um aspecto muito positivo, porque estaríamos quebrando perfis, desconstruindo padrões. Essas questões de falar de identidade, gênero, sexo, corpo, Butler fala, pessoal, que são elementos que temos que desconstruir através de uma performatividade, de uma identidade muito clara de ser aquilo que se quer ser. Butler, assim como Michel Foucault, que também Foucault, pessoal, navega com muita facilidade nas ciências humanas, quer na filosofia ou na sociologia. Foucault discute muito a questão do poder, no gênero também. Quando Foucault fala de biopoder, Foucault diz que nossos corpos são usados de forma disciplinada, não como uma forma de gerar relações sociais harmoniosas, mas sempre como uma forma de garantir o controle de uns sobre outros. Então, pessoal, Butler e Foucault são dois grandes nomes nas questões de gênero que você poderia, de repente, amarrar na questão do pós-estruturalismo. Não esquece isso, tá bom? No que trata, pessoal, das questões ambientais, eu sugeriria muito que nós trabalhássemos Hans Jonas, que no ano passado, pessoal, foi muito discutido na questão da ética da responsabilidade, tá? Porque o Hans Jonas, ele diz, pessoal, que, entre outras coisas, precisamos garantir recursos para as gerações futuras. Nessas questões de globalização, tem dois nomes, aliás, eu diria três, que acredito que vão nos servir muito. O imortalíssimo Zygmunt Bauman, que apesar de ter nos deixado no plano físico, continua conosco nessa sua obra vastíssima sobre modernidade líquida. O Bauman, pessoal, ele é um cara que vê com muitas reservas essa questão das relações líquidas. Immanuel Wallenstein, com a sua questão do sistema mundo,
países periféricos e países centrais, uma nova visão acerca, pessoal, do que antigamente chamávamos de subdesenvolvimento. E, pessoal, teríamos ainda a imagem de Boaventura de Souza Santos, com a sua Epistemologia do Sul, onde ele diz que apenas o conhecimento é capaz de libertar a gente acerca dessas relações de dominação de hemisférios. Boaventura de Souza Santos diz: não pode haver justiça social se não há justiça cognitiva. Pessoal, não deixe de dar uma olhadinha em Pierre Bourdieu e a sua questão de capital. Para Bourdieu, nós temos o capital como sendo a riqueza não financeira apenas, mas simbólica de todo aquele que tem um hábitos, um comportamento de classe internalizado. O hábitos em Bourdieu seria o grande elemento de pobreza ou riqueza de quem sofre conflitos dentro dos campos. Campos com o S no final, tá? Para Bourdieu, seria o espaço simbólico no qual acontecem conflitos simbólicos. Bullying, para Bourdieu, seriam esses conflitos que as pessoas com mais capital simbólico poderiam vencer mais facilmente. O que seria capital para Bourdieu? A capacidade de você conhecer os hábitos e viver esses hábitos de outras classes sociais. Ok, pessoal? Então, gente, entre tantos conceitos que poderíamos dar, nós selecionamos esses para vocês e acreditamos que com muito esforço, de um ano muito produtivo, você, amigo internauta, em especial do Ari de Sá, está muito bem preparado e que essa prova vai ser muito produtiva para nós todos, tá bom? Me despeço aqui de vocês com um forte abraço e o nosso bordão do um beijo, um abraço, um queijo, um amasso. Pessoal, muito boa prova.